Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta análise especial. Nós vamos mergulhar hoje em 5 julgados super recentes e importantíssimos do Superior Tribunal de Justiça. É um material que com certeza vai fazer a diferença na sua preparação para concursos. Bom, à primeira vista, parecem temas totalmente desconexos, não é mesmo? Mas todos eles foram objeto de decisões recentes do STJ que firmaram entendimentos cruciais e que esclarecem princípios fundamentais do nosso direito. Então, vamos juntos desvendar cada um deles. Nosso primeiro caso trata de uma dúvida clássica do direito civil, mas que o STJ veio para pacificar. A pergunta é simples: se um contrato não diz nada sobre os juros de mora, qual taxa a gente deve aplicar? O tribunal ficou diante de uma escolha. De um lado, tínhamos a tese tradicional de 1% ao mês, com base lá no Código Tributário Nacional. Do outro lado, a aplicação da taxa Selic, que é a taxa que o governo usa para corrigir seus próprios créditos tributários. E o raciocínio do STJ foi, na verdade, bem direto. Eles seguiram o que diz a lei. O Código Civil, no artigo 406, manda aplicar a mesma taxa que incide sobre os impostos federais pagos em atraso. E qual é essa taxa? É a Selic. Então, para manter uma harmonia na economia, o STJ entendeu que a Selic deveria ser o padrão. Ah, e aquela regra do CTN que fala em 1%, ela é subsidiária, sabe? Só vale se não existir uma lei específica, o que não é o caso aqui. Então, o que fica de lição, o ponto central é esse. Para dívidas civis, antes daquela nova lei de 2024, a taxa padrão é a Selic. Isso pacificou o debate. Agora, vamos em frente. Agora a gente entra no direito tributário para discutir uma questão bem sutil, mas que cai muito em prova. É possível ter um ganho de patrimônio que seja tributável, mesmo sem receber um centavo diretamente na conta? Olha só a situação. Uma pessoa tinha uma multa para pagar, mas um terceiro, no caso a ex-empregadora, foi lá e quitou essa dívida. A grande dúvida era: esse pagamento feito por outra pessoa gera imposto de renda para o devedor original? A Receita Federal disse que sim, e a questão foi parar no STJ. E a chave para resolver esse caso foi o conceito de acréscimo patrimonial indireto. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Pensa comigo. Se alguém paga uma dívida sua, o saldo da sua conta bancária não muda, mas o seu patrimônio líquido, esse sim, aumentou, porque você se livrou de uma despesa. E é justamente esse ganho, mesmo que indireto, que faz nascer a obrigação de pagar o imposto de renda. E essa decisão é um exemplo perfeito do fato gerador do imposto de renda, que é adquirir disponibilidade econômica ou jurídica. Se livrar de uma dívida graças a um terceiro é sim uma forma de renda tributável. Fica a dica. Agora, um caso bem interessante, um verdadeiro quebra-cabeça que mistura direito empresarial e tributário. Como o fisco pode cobrar tributos de uma entidade que, pela lei, nem sequer tem personalidade jurídica própria? Aqui a gente tinha um nó jurídico. De um lado, a Lei das Sociedades Anônimas diz que consórcio não tem personalidade jurídica. Mas, do outro lado, o Código Tributário Nacional diz que qualquer unidade econômica que pratique fatos geradores pode ser cobrada. E agora? O consórcio deve ou não deve pagar? O STJ, de forma muito inteligente, desatou esse nó. O tribunal entendeu que, mesmo sem personalidade jurídica, o consórcio tem o que a gente chama de personalidade judiciária. Ou seja, ele pode ir à justiça e também pode ser processado. Além disso, ele funciona como uma unidade econômica. Se ele contrata, se ele age no mercado e pratica o fato gerador do tributo, é ele quem tem que pagar. Simples assim. A grande lição aqui, o que precisa ficar gravado para a prova, é o princípio da primazia da realidade. Para o direito tributário, o que importa não é a formalidade, mas sim o que aconteceu de fato. Se o consórcio agiu como uma empresa e gerou a obrigação, ele responde por ela. Agora vamos falar de um tema mais sensível, que envolve direito de família e a proteção do patrimônio. O julgado trata de como proteger a parte de um coproprietário, normalmente o cônjuge, quando o imóvel do casal vai a leilão por causa da dívida do outro. A situação é a seguinte: um casal tem um único imóvel e um deles contrai uma dívida. Esse imóvel é penhorado e vai a leilão. A questão é: como garantir que o cônjuge que não tem nada a ver com a dívida não saia no prejuízo? A discussão era se a parte do cônjuge seria calculada com base no valor muitas vezes baixo da arrematação no leilão ou com base no valor da avaliação oficial do imóvel. O STJ decidiu pela proteção total do patrimônio do cônjuge que não é devedor. A parte dele deve ser calculada sobre o valor de avaliação que reflete o valor real do bem.
Essa decisão é fundamental, pois ela garante que o direito de propriedade do coproprietário seja integralmente preservado. A proteção recai sobre o valor real do seu patrimônio, e não sobre o resultado, por vezes incerto, de um leilão. E para fechar nossa análise de hoje, um caso que mostra como os detalhes são absolutamente cruciais nos documentos legais, principalmente quando envolve a venda de um imóvel em leilão. A história é inacreditável. O edital de leilão anunciava a venda de um lote de terreno. Só que, na prática, naquele terreno já existia uma casa construída, uma benfeitoria valiosíssima. Essa diferença entre o papel e a realidade é o centro do problema. E o resultado dessa confusão? O imóvel, que na verdade era uma casa, foi arrematado por apenas 23% do seu valor de mercado real, já atualizado. Isso é que o direito chama, sem rodeios, de preço vil, um valor tão baixo que chega a ser injusto e inaceitável. E o STJ abateu o martelo. O leilão é nulo. A decisão reforça que o edital precisa descrever o imóvel como ele é de verdade, hoje. Isso protege o devedor de um prejuízo absurdo e garante que o leilão seja um processo justo e transparente para todo mundo. Então, vamos amarrar tudo para não esquecer na hora da prova? Juros civis, o padrão é a Selic. Se livrar de uma dívida por um terceiro é ganho indireto e paga imposto. Consórcio, mesmo sem personalidade jurídica, pode ser executado. Na penhora, a parte do cônjuge é sobre o valor de avaliação. E leilão com descrição errada que leva a preço vil é nulo. Percebe que, no fundo, todas essas decisões têm uma linha em comum? Elas mostram uma tendência muito clara dos nossos tribunais de valorizar a realidade dos fatos, a justiça e a boa-fé, em vez de se prender a formalismos ultrapassados. E isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Esses princípios não são estáticos. Pensar em como eles podem ser aplicados a novos cenários, como os desafios trazidos pela economia digital, por exemplo, é uma habilidade fundamental para o profissional do direito do futuro.